Vamos lá, então, galera, senhoras e senhores, vitimologia. Aqui nós vamos tratar o assunto que mais cai na tua prova, tá? O que mais despenca de criminologia é vitimologia. Eu acho que se eu fosse colocar em estatística de todos os assuntos que mais caem, primeiro assunto, interpretação de texto. Né? Interpretação de texto indiscutível, né? O que mais cai nas provas da polícia. Segundo assunto, vitimologia. Tá? Vitimologia aqui dentro da criminologia. É o assunto que despenca. O nome a gente já consegue perceber, né? A etimologia aqui da palavra, que é vítimo, vem de vítima. E logia, estudo. Nós temos aqui, então, o estudo da vítima. Só o estudo da vítima? Não. Aqui o que interessa para nós tem muita coisa hoje em dia que se utiliza na prática. Isso aqui não é bom só para a prova, não. Isso aqui é super interessante para o juiz aplicar a pena para o autor de um crime, para se voltar à preocupação com a vítima, né? Por exemplo, o que nós temos hoje, né, de surgir em prol da proteção contra a violência doméstica, em prol do amparo, né, que a mulher vítima de violência doméstica tem que ter, boa parte é fruto dos estudos aqui, que começaram aqui na vitimologia. A vítima, ela começa como objeto de estudo da criminologia depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois do Holocausto que tivemos, realizaram um simpósio, uma reunião, né, em Bucareste, Romênia. Quem organizou esse simpósio foi um cara chamado Benjamin Mendelssohn, considerado o patrono da vitimologia, e lá discutiram sobre o, a eficácia, né, de se estudar a vítima, o perfil da vítima, de analisar o quanto que a vítima contribui no evento delitivo, o quanto que às vezes, né, através das características dela, pode favorecer para que ela sofra um determinado crime, o que isso pode influenciar na pena do autor. Aqui se traz classificações de vítimas, aqui se mostra a necessidade de algumas preocupações que tem que ter realmente para com a vítima, né? Então, tudo isso é analisado dentro da vitimologia. Aqui a gente estuda muita coisa, são diversos assuntos. Hoje a gente tem bastante livro também voltado para esse ponto, né? Tem até discussões. Tem gente que entende que a vitimologia é uma ciência autônoma, que está fora da criminologia. Tem autores que entendem que a vitimologia é uma disciplina integrante da criminologia, né? A gente vai ver isso também. E algumas obras, quem tem interesse, quem gosta, não para a prova, tá? Porque senão vai ficar muito extenso, vai ficar muita coisa para estudar. Mas se você gostar do assunto, eu indico aí o livro A Vítima, né, de Guaraci Moreira, a Vitimologia de Guaraci Moreira, Filho, A Vítima, de Edgar de Moura Bittencourt, né, publicado em Ribeirão Preto, em 69, salvo engano, e A Vítima, publicada na década de 70, salvo engano, 75, tá? De Edgar de Guaraci Moreira Filho. São livros sensacionais sobre vitimologia mesmo, dentro da criminologia. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Na minha casa, na biblioteca, eu tenho essas obras mais conhecidas sobre vitimologia, tem bastante obra até em espanhol, obras escritas em outras línguas. Tem, né, meu xodó. Acho que eu tenho mais ciúmes dos meus livros de criminologia do que do meu carro, do que de qualquer outra coisa, né? Então, aqui é um assunto de extrema importância. Aqui vale muito a pena vocês se dedicarem, sim, que é um assunto que cai bastante, principalmente dissertativa, na prova oral, tá? Vale a pena focar aqui. Então, vamos lá. Vamos ver um conceito de vitimologia, um conceito trazido por nada mais, nada menos que o pai da vitimologia, né? Vocês podem até anotar no caderno porque eles perguntam isso, quem é o patrono da vitimologia? Então, Benjamin Mendelssohn é considerado o pai da vitimologia. Cuidado, hein? Eu não estou falando do pai da criminologia. O pai da criminologia é César Lombroso. O pai da vitimologia, Benjamin Mendelssohn. Conceito, então. A vitimologia
é uma ciência, claro, ele entende que é uma ciência, né, que está fora, está uma ciência autônoma, está fora da criminologia, é um conceito que cai na nossa prova, apesar de que a maioria dos doutrinadores, os autores adotados pela nossa organizadora, entende que a vitimologia é uma disciplina integrante da criminologia, tá? Mas se questionarem em relação a isso, vocês vão nesse conceito aqui, porque já caiu na nossa prova. A vitimologia é uma ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, cujo objeto é a existência de menos vítima na sociedade, quando esta, a vítima, tiver real interesse nisso. Aqui eu coloquei o cuidado justamente para lembrar vocês desta divergência, que para alguns a vitimologia é uma ciência autônoma, para outros uma disciplina que integra a ciência criminologia, tá? Quando começou? Você pode colocar no teu caderno que a vitimologia surge pós Segunda Guerra Mundial. Já falamos como. Qual o objeto de estudo da vitimologia? Você vai me responder. A vítima. Também a vítima, mas não só a vítima. A vítima, a personalidade da vítima, as características desse sujeito passivo, as relações que ela tem com o delinquente, o papel que ela assume na origem do delito, né? Quanto que ela contribui, se de alguma maneira ela facilita para que se torne uma vítima, né? Isso tudo a gente analisa, né, nas classificações de vítima, que se eu puder falar para vocês dentro da vitimologia, o que mais cai, né? Vitimologia, eu falei que é o que mais cai, perde só para a interpretação de texto em português. Mas dentro da vitimologia, o que mais cai é a classificação de vítima quanto à participação e à provocação de Benjamin Menos. Isso aí cai muito. Você tem que saber, tem que estar na ponta da língua, cai na dissertativa, cai na oral, cai em tudo quanto é lugar. Tá? Se você estiver pegando o metrô, o agente de segurança do metrô vai perguntar para você isso aí. Vítima para a escola clássica. Quem era vítima para a escola clássica? Você pode colocar assim no teu caderno. A vítima para a escola clássica servia apenas como objeto para o processo. Ela era tratada apenas como objeto, ela servia para auxiliar no processo, ou seja, no máximo ela iria servir para ajudar na condenação do réu, do autor do delito. Então, ela era um mero objeto no processo. Não tinha nenhuma preocupação para com a vítima lá na escola clássica. Na escola positiva, muito menos, muito menos. A preocupação aqui era principalmente, né, com o criminoso. Com a vítima, sobrava nada. E para o modelo clássico de justiça, né, justiça criminal, modelo clássico, tradicional, aqui é a mesma coisa que a escola clássica, porque esse é como se fosse o direito, né, a ação penal ali no momento da escola clássica. Então, a vítima nesse modelo clássico, tradicional de justiça criminal, é encarada, você pode colocar aí, é encarada, já caiu na tua prova, isso aqui, é encarada como mero objeto, mero objeto do processo. Não havendo nenhuma preocupação com que isso poderia acarretar em sua vida. Ou seja, a vítima ia servir só como objeto, um objeto para auxiliar na condenação do cara. E não havia nenhuma preocupação se isso poderia, de alguma forma, prejudicar a vida dela, se o cara pudesse ir atrás dessa vítima. Não tinha nenhuma preocupação. E a vítima para a sociedade? Esse é um ponto também que não caiu, né, nas provas, mas a gente encontra em livros, em diversos livros que a nossa organizadora tira questões principalmente da parte de vitimologia. Então, você pode anotar e decorar isso, a seguinte frase:
a sociedade tem mais ódio do criminoso do que lembrança da vítima. A sociedade tem mais ódio do criminoso do que lembrança da vítima. E é realmente o que acontece até hoje, né? Você percebe que as testemunhas que visualizaram ali o fato delitivo, que as pessoas envolvidas ali, têm muito mais ódio, vontade de, às vezes, até segurar o autor ali, linchar o autor, bater no autor, do que ir lá ver, ó, tá tudo bem com a vítima, que às vezes está baleada, né? Eles se preocupam mais em ir para cima do criminoso do que em socorrer a vítima. E é uma frase que a gente encontra em diversos livros que a nossa organizadora tira questões. Vamos entender um pouquinho, então, da evolução histórica da vítima, tá? Lembra que nós estudamos o período da vingança? Vingança privada, vingança divina e a vingança pública? A Idade de Ouro, ou protagonismo, começa ali, representa, na verdade, o período, podemos até colocar, representa o período da vingança privada. O que acontecia na vingança privada? Lembra que o direito de punir era todo da vítima. Cabia à vítima e correr atrás dos seus direitos. Ela que tinha que ir atrás do autor do delito por ela sofrido e cobrar ele, né? Ali era olho por olho, dente por dente, lei de Talião, Código de Hammurabi, né? O ius puniendi cabia à vítima. Ela pertencia ao direito de punir. Por isso, Idade de Ouro ou protagonismo. Depois vem o período da vingança, vingança divina, e a vítima é abandonada. Não se fala mais a vítima. A vítima não tem importância mais para nada, e esse período de neutralização, ele vai até a Segunda Guerra Mundial. Tá? Até a Segunda Guerra Mundial. E aí surge a etapa, o período aí da evolução histórica da vítima, do redescobrimento, que aparece com o surgimento da vitimologia. Aí começa, então, o redescobrimento da vítima, com a vitimologia que nós estudamos aqui. Então, na tua prova cai muito. Quando surgiu, quem criou a vitimologia e quem são os precursores? Quando surgiu? Essa é a resposta. Coloca aí. Após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial. Não vão perguntar o ano, tá? Porque tem muita divergência. Tem livros que você encontra em 47, 1947, 1949, 51, 53, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Tem uns que 48, por conta do livro publicado de Hans von Witting, mas prevalece na tua prova lá, você vai assinalar a alternativa que estiver dizendo pós-Segunda Guerra Mundial é quando surge. Quem criou a vitimologia? Benjamin Mendelssohn. Benjamin. Eu vou abreviar todo o nome dele aqui. Mendelssohn. Tá? Benjamin Mendelssohn. Quem são os precursores? Aí você vai colocar na prova, porque eles podem perguntar quem são os precursores, que Benjamin Mendelssohn, ele traz a importância e ele é considerado, para a maioria da doutrina, o patrono, só que tem uma divergência. E, às vezes, a tua prova, ela pergunta quem são os precursores. E nessa resposta não aparece apenas Benjamin Mendelssohn, tá? Junto com ele, que aí é um outro autor que
para alguns doutrinadores, ele seria o patrono da vitimologia, não para a nossa organizadora, tá? Não para a doutrina que é adotada pela organizadora, mas por uma parte da doutrina que não é importante para a nossa prova, que é o Hans von. Eu acho, eu não, salvo engano, é isso, tá? Hans von Witting e Benjamin Mendelssohn são os precursores da vitimologia. Quem foi, então, Benjamin Mendelssohn, né? Considerado o patrono da vitimologia, que já caiu bastante em prova essa pergunta. Ele foi um advogado israelense e ele organizou o primeiro simpósio mundial. Então, diferencia no teu caderno que o primeiro simpósio mundial não é o mesmo que o primeiro simpósio internacional. Tá? Não é o mesmo simpósio. Esse simpósio aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, ali em 1948, mais ou menos. O simpósio internacional, o primeiro simpósio internacional, em 1973, tá? Não é a mesma coisa. O internacional a gente vai estudar sobre ele ainda. Esse simpósio mundial reuniu diversos estudiosos, né? O nome desse simpósio chamava o Novo Horizonte da Ciência Biopsicossocial, a Vitimologia, e aí surge essa ciência que se preocupa com a vitimologia, que estuda o papel da vítima, que estuda as características dessa vítima, a personalidade, a influência que ela tem no delito, tá? Aqui, pós Segunda Guerra Mundial, com Benjamin Mendelssohn, nesse simpósio mundial. Lembra assim, ó, Benjamin Mendelssohn, você lembra do sobrenome dele? Mendelssohn, M de Mendelssohn, M de mundial, tá? Então, simpósio mundial, M de Mendelssohn, foi organizado por Benjamin Mendelssohn. Por quê? Porque o simpósio internacional, em 73, foi organizado por Israel Drapkin. Então, I de internacional, se lembra de I de Israel Drapkin, tá? Para não esquecer. Até então, até o surgimento da vitimologia, a única preocupação que existia era com o delito, né, o crime, o criminoso e a pena que ia ser aplicada para o criminoso. Só. A vítima não. A vítima não tinha, não havia nenhuma preocupação. A vítima vai começar a preocupação aqui no Brasil pós a década de 80. Tá? A vitimologia surge lá em Israel, pós Segunda Guerra Mundial, mas para o Brasil na década de 80 apenas. Tá? No finalzinho de 70 surgiria uma obra, surge a professora Armida Bergamini Mioto, uma professora da USP que traz os estudos da vitimologia para o Brasil, mas ganha força maior ainda na década de 80 com o surgimento das delegacias especializadas em defesa da mulher. Essa foi uma questão que caiu na prova de fotógrafo, pode até procurar, fotógrafo policial, de 2014. Eles perguntaram quem realizou os primeiros trabalhos sobre vítima no mundo, quem foi que realizou os primeiros trabalhos sobre vítimas. Hans Gross, lá na Alemanha, ele realizou os primeiros trabalhos sobre vítimas de fraude, tá? Então, quem que ele pesquisa? Ele realiza um estudo sobre pseudo-vítimas. O que é pseudo-vítima? Pseudo vem de falsa, falsa vítima. Então, ele realiza um estudo sobre falsas vítimas, vítimas que não tinham nada de vítima, tá? Vítimas que simulavam uma fraude para ter algum benefício, né? É bem parecido com uma coisa que vocês acham que não vão nem conseguir imaginar, pois não acontece no Brasil, geralmente acontece mais assim em países como Suíça, Suécia, né, que lá nesses países tem pessoas que mandam furtar o seu veículo. Primeiro eles contratam um seguro, né, o seguro de automóvel. Aí ele manda furtar o veículo para receber o valor da seguradora.
né, simulando um furto de veículo, né? Aqui a gente nunca vê essas coisas, mas lá fora tem bastante. Essas são as pseudo-vítimas. Então, é justamente sobre isso que Hans Gross começa a realizar suas pesquisas em 1901 na Alemanha, sobre essas falsas vítimas. Vitimologia no Brasil. Professora da USP, né, Armida Bergamini Mioto, professora da USP, é a pioneira. Ela, ela é a pioneira da vitimologia no Brasil. Então, se cair na tua prova, ainda não caiu, mas se cair quem é a pioneira da vitimologia no Brasil, você coloca professora Armida Bergamini Mioto. É a pioneira no Brasil sobre os estudos da vítima. A pioneira da vitimologia no Brasil. Edgar de Moura Bittencourt escreveu uma obra chamada A Vítima, né, lá no final da década de 60, em Ribeirão Preto. Né, ficou bem conhecida, uma obra, a obra mais antiga sobre vítimas aqui no Brasil, nesse sentido aqui voltado para a criminalidade. E uma importante realização da vitimologia, né, da preocupação para com a vítima no Brasil, foi o surgimento das delegacias especializadas na defesa da mulher na década de 80. Certo? Classificações de vítima. Aqui, então, o assunto que mais despenca na nossa prova. Esse é um assunto muito forte para cair no nosso concurso. É o que nós vamos estudar agora, mas aí eu faço questão da gente começar no próximo bloco, porque é um assunto fera.